Fala aí, galera, voltamos aqui, né? Eu tinha parado no bloco passado falando dos exercícios, né? Eu coloquei uma questãozinha no bloco anterior e agora a gente vai para a próxima, né? Na próxima questão aqui, ó, vamos ver, isso daqui é um assunto que pode ser cobrado na hora da prova, tá? Então toma grande cuidado, estuda órgãos de administração superior, órgãos de administração, órgãos de execução e órgãos auxiliares. Isso tudo tem que estar na cabeça, ó, na ponta da língua, né? E aqui, ó, vem a questão, ó, nos estados são órgãos de execução, beleza? Então vamos lá. A corregedoria é um órgão de execução? Não, né? Olha aqui, ó, volta aqui. Órgão de execução, cuidado. A corregedoria é um órgão, aí tu vai falar assim para mim, professor, eu estudei. A corregedoria é um órgão de administração superior, beleza? Tá aqui, ó, são órgãos de administração superior. E aí, ó, tá aqui a corregedoria. Pô, tô passando negócio vermelho dentro do negócio vermelho, né? Então, óbvio, vai ficar, não vai ver, né? Mas toma cuidado na hora da prova, a corregedoria é um órgão de administração superior. Então, você vai fazer isso na hora da prova, cortou. Então, a letra A não marca, não é? Já foi a letra A tá errada. B, o Procurador-Geral de Justiça, perfeito? Ele pode sim, ele tem execução, ele pratica atos, ele não apenas ele não fica apenas trabalhando lá na Procuradoria-Geral de Justiça, não, ele também é um órgão de execução, é o Procurador-Geral, tá? Então, letra B tá certo. O Conselho Superior, né? E os promotores de justiça. Aí você, professor, para pensar aqui nessa questão da FCC. O procurador, o conselho e os promotores. Aí eu volto. Vamos voltar aqui, ó. O procurador, os conselhos e os promotores. A letra B está o quê? Tá certa. Vem para a letra C. O procurador, os procuradores e os promotores. Também tá certa. Aí você, professor, calma aí. Então tem duas questões certas. Letra D. O Procurador-Geral de Justiça, o Conselho, os Procuradores de Justiça e os promotores. Professor, essa daqui tá mais completa, né? Tá mais completa. Note-se que aqui falou do Conselho, mas não falou dos procuradores. Volta aqui, ó. Mas só que nenhum falou de quem? Do colégio, né? Então, deixa stand-by. Perfeito? Então, você tem que tomar cuidado e ver qual é a questão que está mais certa, beleza? Toma cuidado com isso na hora da prova, né? Que você, poxa, chega lá e vê. E na lei, quero fazer uma observação aqui. Se cair essa questão na hora da tua prova, tu vai botar aqui, ó, que o Colégio de Procuradores da Justiça não, bota uma observação aqui, puxa aqui uma observação. Observação. Não está previsto como órgão de execução na Lei 8625. Significa dizer o quê? Que o Colégio de Procuradores, ele é somente um órgão de administração superior na Lei 8625 e na Lei Complementar ele também entra como um órgão de execução. Então você vai ver aqui na hora da prova que aqui, essa questão, a resposta foi a letra D, primeiro, porque o colégio realmente na Lei 8625 não é, beleza? Segundo, que você marcaria essa daqui, por quê? Porque é a mais completa, beleza? Então você vai com isso na hora da prova. Você vai marcar
a que realmente está de acordo ou com uma lei ou com a outra, se ele não falar nada. 2, você vai marcar a resposta mais completa, beleza? Toma cuidado com isso, tá? E aí, ó, vem para a questão lá da INCEL FRJ 2007, Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, analista aí, já tem mais de 10 anos, né? São órgãos de administração superior, marcou isso aqui, ó. E aí você vai lembrar, não sei se mnemônico ajuda, né? O PCCC, beleza? Maravilha? Né? Lembra aí, PCC, não tem um PCC? Sabe qual é, né? O PCC. Né? Então, PCCC. Por quê? É a Procuradoria-Geral de Justiça, é o Colégio, é o Conselho e a Corregedoria, beleza? Então, toma cuidado com isso na hora da prova, ó. A Procuradoria, a Corregedoria e as Procuradorias, não, né? Errado. As Procuradorias de Justiça são órgãos de administração, não são órgãos de administração superior. Toma cuidado com isso na hora da prova, tá? As Procuradorias e as Promotorias, né? As Procuradorias, os Promotorias e as Promotorias são órgãos de administração, segundo o artigo 5º. Aqui, ó. São órgãos de administração, as Procuradorias e as Promotorias de Justiça, né? Elas são órgãos apenas de administração. Toma cuidado, beleza? Então, corta aqui, ó. B, a Procuradoria-Geral de Justiça, o Colégio e o Centro de Apoio. O Centro de Apoio, o que é? Quem apoia são os servidores. Eles apoiam os membros, né? Então, cuidado com isso. Centro de Apoio Operacional é auxiliar, né? São órgãos auxiliares. Toma cuidado com isso, tá? Então, Centro de Apoio Operacional é um órgão auxiliar. Maravilha? Letra C, o Procurador-Geral de Justiça, o Corregedor, né, o Colégio e o Conselho Superior. Tá aqui, ó. Maravilha, matou. Letra C. A Procuradoria-Geral de Justiça, a Corregedoria, a Secretaria-Geral do Ministério Público. Não, a Secretaria-Geral do Ministério Público não é um órgão de administração superior. Tranquilo? A Procuradoria, a Corregedoria e o Conselho. Faltou o que? O Colégio. Aí tu viu, ó, letra C é a mais completa. Maravilha? E ainda tem mais uma aqui, órgão de execução. Centro de Apoio Operacional? Não. É órgão auxiliar, né? Conselho Superior. Aí você, é órgão o quê? Conselho Superior é órgão de execução? Não, né? Aí vem órgãos e serviços de apoio administrativo. Coordenadorias de Procuradoria de Justiça e de Promotorias de Justiça, órgão de apoio administrativo e estagiários. E aí, né? Qual é a resposta certa, né? O que eu falei, ó? Órgãos de execução, ó. Voltei, ó. Olha aqui o conselho. Conselho Superior do Ministério Público, né? Então, marca aqui na hora da prova, são órgãos de execução, o Conselho Superior do Ministério Público, tá? Foi maravilha, então. E agora vamos entrar no primeiro órgão de administração superior. Primeira coisa que tu vai botar, né? A Procuradoria-Geral de Justiça, ela tem como característica, né, seu órgão máximo, ali que fica o presidente do Ministério Público. Perfeito? Aí fala o presidente no sentido que é o Procurador-Geral de Justiça. Ele é o órgão máximo, é o que representa a instituição, beleza? E aí o Ministério Público tem por chefe o Procurador-Geral de Justiça, nomeado pelo governador do Estado do Rio de Janeiro, dentre integrantes da carreira, com mais de 2 anos de atividade, indicados em lista tríplice, para mandato de 2 anos, permitida uma recondução, observado o mesmo procedimento, beleza?
Então, esse artigo 8º, aqui, ele vem trazer exatamente o que está nos termos do artigo 128 da nossa Constituição. Eu estou pegando aqui o artigo 128, só para eu ler com vocês, né? Que a gente vai trabalhar aqui. E aí fala assim, parágrafo 3º. Os Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal e territórios formarão lista tríplice dentre integrantes da carreira na forma da lei respectiva. Então, na verdade, o parágrafo 3º, bota aí, ó. Vamos ler, né? O artigo 128, parágrafo 3º, né? O artigo 128, parágrafo 3º, vem falar as regras básicas para o novo Procurador-Geral de Justiça. Só que aqui a gente tem que tomar um cuidado, né? Quando você fala em Procurador-Geral de Justiça, você tem que separar aqui se ele é do Estado ou se ele é do Distrito Federal. Porque você lembra, olha aqui, ó, isso daqui é muito cobrado em prova, né? O Distrito, tanto é que fiz um coraçãozinho, né? Aqui eu vou fazer uma bolinha e aqui um coraçãozinho. Vou fazer até uma flechinha aqui, ó, pum, para você entender a mecânica aqui, que é um problema do caramba, né? O Procurador-Geral de Justiça será escolhido em lista tríplice, né? Dentre integrantes da carreira, pelo... Aí, olha que a Constituição fala... Formarão a lista tríplice dentre integrantes da carreira na forma da lei respectiva para a escolha de seu procurador-geral, que será nomeado pelo chefe do Poder Executivo para mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Então você observa que a Constituição não fala quem vai escolher propriamente, ele fala que vai ser nomeado pelo chefe do Executivo. Agora vamos para a pergunta-chave na hora da prova, né? Quem é o chefe do Poder Executivo lá no Distrito Federal? Se eu te falar assim de forma bem simples, você vai me falar, professor, é o governador do Distrito Federal. Eu vou falar, beleza. Mas para fins da lei aqui, você vai falar que o chefe do Executivo desse Ministério Público aqui, ele está vinculado à União. Então, o chefe do Executivo, no caso, para a escolha do novo Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, né, que é o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, MDFT, ele vai ser escolhido pelo Presidente da República, beleza? Já no Estado, quem é o chefe do Executivo no Estado? Governador, beleza? Na forma da lei respectiva. Então, o artigo 8º, ele vem exatamente definir o quê? Na forma da lei respectiva. E ele vai trazer um ponto aqui que você não vê na Constituição. E, claro, criou mais um requisito. Com mais de 2 anos de atividade. Marque isso daqui na prova. Significa dizer o quê? Quando você tomou posse? Mês passado. Então, ele não pode escolher. Então, você está inelegível para concorrer como Procurador-Geral de Justiça. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro, vai ser uma lista tríplice. O que significa dizer? Uma lista de 3 nomes. Para quem escolher? O governador. Beleza? Mandato de 2 anos, permitida apenas uma recondução. Pelo amor de Deus, cuidado com isso na hora da prova. O Procurador-Geral da República, se você de novo pegar a Constituição Federal, no artigo 128, parágrafo 1º, vai falar sobre o Procurador-Geral da República, que ele é o chefão do Ministério Público da União. Toma cuidado com isso na hora da prova, porque o artigo 128, parágrafo 1º, fala que o Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, né? Nomeado pelo Presidente da República, dentre integrantes da carreira, maiores de 35 anos, após a aprovação do seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de 2 anos, permitida a recondução. Se você lê, pega a sua Constituição, entra no site do Planalto e vê ali, permitida a recondução. Significa dizer que eu escolho o PGR, passam 2 anos, eu escolho, quero manter ele de novo, passam mais 2 anos, eu quero manter ele de novo.
Perfeito? Então toma cuidado com isso na hora da prova, né? De você, poxa, cara, aqui agora, qual que tem recondução que permite sucessivas reconduções? Aí eu vou lembrar na hora da prova, eu vou falar no teu ouvido assim, ó, é o PGR. Aí você, beleza. E quem só tem uma recondução? É o PGJ. Aí você, beleza, me salvou. Maravilha. Então você vê que aqui, para ser o novo Procurador-Geral de Justiça, não tem sabatina, pelo amor de Deus, não tem sabatina da Assembleia Legislativa, tá? A Assembleia Legislativa, ela tira, mas ela não coloca, tá? Beleza? Então vamos lá. Tem por chefe o Procurador-Geral de Justiça. Não definiu idade. Já o PGR, idade mínima de 35 anos. PGJ, não foi definido, beleza? Nomeado pelo governador do estado, integrante da carreira, com mais de 2 anos de atividade. Cuidado, se a gente reparar aqui, não estou falando propriamente, quis o legislador, né, botar assim, ele já é vitalício, né, que tem com mais de 2 anos ele já o quê? Adquiriu a vitaliciedade, né, mas expressamente não tá implicitamente, né, para não colocar uma pessoa ali com 1 ano, agora você é o novo Procurador-Geral de Justiça. Não, evitar isso, né? E aqui, o Procurador-Geral de Justiça nomeará dentre os procuradores de justiça, dentre os procuradores. Então, os promotores de justiça, os promotores de justiça substituto, que é a carreira, né, do Ministério Público, são os procuradores de justiça, os promotores de justiça e os promotores de justiça substitutos, né? Então, somente eu vou olhar o quê? Você é procurador da justiça? Está no último nível? Beleza. Eu posso nomear para ficar dentro da Procuradoria-Geral de Justiça até 5 subprocuradores gerais de justiça. Beleza? Então, vou escolher 5 para fechar o bonde, para fechar o time. Vai rolar, vou olhar ali dentro. Beleza? Então, né, vai estar lá o pessoal para ajudar ele, auxiliar nas tarefas, nas atividades, com funções de substituição e auxílio a serem definidas em resolução. Maravilha! E aqui eu vou sair um pouquinho rapidinho para mostrar exatamente como é que é o processo de votação do Procurador-Geral de Justiça dentro do Ministério Público. Porque você tem que pensar assim, essa lista é tríplice. Tá, mas como é que votam? Como é que é a atuação? Depois, essa lista tríplice vai quando? Tem prazo? Tem. Tem prazo para o governador escolher? Tem. Se ele não seguir o prazo, então vamos lá olhar aqui. Vem comigo aqui rapidinho, ó. Olha que maravilha. Primeiro, a votação da lista tríplice. Como é que é essa votação da lista tríplice? Antes de terminar o mandato do anterior, né? A lista que trata esse artigo será composta em eleição a ser realizado entre 60 e 30 dias antes do término de cada mandato, né? Então tá lá, primeiro ano e 10 meses, aí opa, já entrou dentro de 60 dias, então vamos preparar a eleição, né? Antes do término de cada mandato, mediante voto, aí você tem que marcar isso daqui, né? Voto obrigatório, olha que interessante, ó, o voto é obrigatório, né? Na verdade, no extranet, né? Tem uma extranetzinha, tem um programinha lá que eles votam, né? Voto pessoal, não pode ser por procuração, né? Não pode chegar, eu vou votar para o fulano porque ele me deu uma procuração. Não. Um voto também é plurinominal. O que é pluri? Múltiplos nomes. Então, tem uma diversidade de nomes ali para escolher, né? Tem a Raquel Dodge, não, no caso é a Procuradora-Geral de Justiça, né? Eu estou falando em âmbito federal, né? Na União, que aí eu ia falar se é o Gurgel, é o Raquel Dodge, né? Tem outro também que eu esqueci o nome. E voto plurinominal e secreto dos integrantes do quadro ativo da carreira do Ministério Público, considerando classificados para compor os 3 concorrentes que individualmente obtiverem a maior
votação. Beleza? Então, a votação na lista tríplice, o que você tem que entender aqui? Primeiro, tem que botar as características do voto. O voto é obrigatório. Se vier na tua prova voto facultativo, tá errado, né? Voto obrigatório, voto pessoal, voto plurinominal e voto secreto. Beleza? Com isso, eu vou lá fazer a contagem, pum, peguei lá a quantidade, os 3 primeiros, né? Os 3 primeiros mais votados. E aí vamos para o segundo. Elaborada a lista, né? A lista tríplice, nos termos dos parágrafos anteriores, será remetida ao governador do estado do Rio de Janeiro no 15º dia. Então, anterior ao término do mandato em curso, com indicação das respectivas votações para a escolha e nomeação do Procurador-Geral de Justiça, beleza? Então toma cuidado com isso na hora da prova, né? E aí o que acontece? Vai o governador fazer a escolha, maravilha? Aqui a gente tem que tomar cuidado, né? Porque ele vai escolher, beleza? Ele vai escolher um nome ali, né? E a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque se ele não escolher dentro desses 15 dias, né? A gente vai agora analisar outro ponto. Aí bota aqui, ó. Caso o chefe do executivo não proceda à nomeação do Procurador-Geral de Justiça nos 15 dias seguintes ao recebimento da lista tríplice, o membro do Ministério Público mais votado será investido automaticamente e empossado no cargo pelo Colégio de Procuradores de Justiça para o cumprimento do mandato, aplicando-se o critério do parágrafo 2º deste artigo em caso de empate. Beleza? Então, na verdade, você vê duas situações. A primeira coisa, eu quero resolver esse problema do empate, né? Que fala o parágrafo 2º. O parágrafo 2º fala que, em caso de empate, considera-se-á classificado para integrar a lista, né, o candidato mais antigo na carreira, ou sendo igual à antiguidade, o mais idoso, né? Então, bota aqui, critério, bota aí, ó, critério de desempate, né? Primeiro, mais antigo na carreira. Mas se der empate, primeiro requisito, né? Na verdade, primeiro critério de desempate, mais antigo na carreira. Bota lá embaixo no teu material, que não tem mais espaço aqui. Segundo, o mais idoso. Beleza, galera? Maravilha, então. Fechamos nessa parte aqui, que eu vou depois no próximo bloco, eu vou estar falando sobre esse termo ali que será investido automaticamente empossado no cargo. Você vê, ó, será investido automaticamente, então não ocorre propriamente dita a nomeação, porque nomeação é feita por quem? Pelo governador. Quando ele escolhe, ele o quê? Nomeia, né? A nomeação já é escolha. Então, se não houve escolha, não houve o quê? Nomeação. Então, esse próximo será empossado automaticamente e tomará posse aonde? No Colégio de Procuradores. Beleza? Tranquilo, então? No próximo bloco, eu ainda vou falar mais sobre essa votação, elegibilidade de votação, né? Quem pode concorrer ao cargo. No próximo bloco a gente continua.